Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desta série dedicada à interação com os amigos que acompanham essas postagens que faço. Interagem comigo através de vários meios, conversas pelo WhatsApp, trocas de mensagens pelo Messenger, comentários de postagens que faço no Facebook, nas postagens de texto desse canal do YouTube e, claro, desses vídeos também. Não é? E também aqueles que enviam mensagens para o e-mail marcelowallacepaiva@gmail.com. É a partir dessas interações que surgem as questões que trago para cá, nesses vídeos postados às segundas e quartas-feiras nesse canal. Ok? O canal tem uma programação de vídeos diários, todos os dias há vídeos aqui, a não ser quando eventualmente, né, existe uma situação excepcional a qual eu não posso fazer vídeos, postar vídeos, mas de modo geral, segundas e quartas são esses vídeos dedicados a perguntas e respostas. Terças e quintas são cortes da apresentação da leitura do Sri Ramakrishna Katarita, não é? Aos sábados, a própria leitura do Sri Ramakrishna Katarita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, e temos atualmente as séries dedicadas à leitura do Narada Bhakti Sutra, são postados às sextas-feiras, e nos domingos, atualmente, a série Kirtana, em que estou, né, atualmente descrevendo os significados de um hino da tradição de Sri Ramakrishna, o Kandana Bhava Bandhana. Ok? Essas séries, Narada Bhakti Sutras e Kirtana, elas são, né, móveis em algum momento, elas podem ser substituídas por outras, e essas outras têm esse caráter mais fixo. Tá bom, meus amigos? Então vamos às questões de hoje. Um amigo pergunta qual é a minha filosofia. Afinal de contas, o que é isso que eu estou ensinando? Ele diz, ele é evangélico e recebe as minhas postagens e acha muito legal e às vezes compartilha com amigos dele. Muitos deles são também evangélicos, mas são evangélicos assim de uma percepção muito arejada, muito aberta, o que não é muito comum dentro desse segmento. São pessoas, né, o movimento evangélico é mais restritivo, né, de compreender assim luzes de outras percepções, não é? Mas esse amigo e os seus amigos são pessoas assim mais expansivas, que entendem que é pelo contrário, muito importante conhecer outros pontos de vista. E ele diz que às vezes não sabe descrever muito bem o que é isso que eu ensino aqui. O que é isso que eu repasso. E eu acho que isso pode ser uma dúvida de muitas pessoas, né? Até mesmo em virtude do meu background cristão, ortodoxo. Então muitas pessoas podem, né, ficarem confundidas. De vez em quando aparece um ícone bizantino, aí tem a imagem de Sri Ramakrishna, aí fala de uma outra coisa, tem uma postagem ali que tem uma pintura que remete a uma outra tradição, aí tem coisas relacionadas a Krishna. É Hare Krishna? É o que isso? É ortodoxo? É cristão oriental? É alguma... É normal que haja essa dúvida, até porque as pessoas, né, são ensinadas mesmo a essa sistematização. Você pertence a uma determinada corrente, uma determinada religião. É natural
que haja essa necessidade de identificação. Então, vou tentar aqui ser breve nessa exposição. A minha apresentação, o que eu apresento aqui como ensinamento é, fundamentalmente, o ponto de vista, genericamente falando assim, do Vedanta. O Vedanta é conjunto, né, de Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita, sob a lente dos ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa. Esta personalidade espiritual aqui do centro, que no mundo esteve aqui com seu corpo físico presente entre 1836 e 1886, na Índia, em Bengala, e nos anos finais de sua presença aqui, de sua lila, foi fundamentalmente um professor da humanidade, alguém que expôs ensinamentos. E os seus ensinamentos são, ao meu entendimento, uma escola particular de entendimento vedântico. Sri Ramakrishna nunca se classificou, se colocou em um lugar só. Ao contrário, a manifestação de sua personalidade é a manifestação do universalismo, de compreender que muitos caminhos são válidos para se alcançar Deus. Existe uma pluralidade de alternativas para você se identificar com Deus. Então, o ensino de Sri Ramakrishna é um ensino particular, um particular Vedanta de Sri Ramakrishna. Atualmente, um Swami da Ordem e Missão Ramakrishna, Swami Medananda, escreveu um livro recentemente chamado Infinitos Caminhos, Infinitas Realidades, tratando da filosofia apresentada por Sri Ramakrishna, a qual então Medananda Ji, este Swami, defende. Ele escreveu esse livro ainda quando ele era um noviço da Ordem de São Ramakrishna, um Brahmacari, e assinava com o nome Ayom Maharaj. Hoje ele já é um Swami da Ordem e tem esse nome, Swami Medananda Ji. E ele apresenta a ideia de que Sri Ramakrishna tem um próprio Vedanta dele, que ele caracteriza como Vijnana Vedanta, o Vedanta daquele que conheceu. Sri Ramakrishna descrevia isso, né? Dizia: o Jnani começa a perceber que Deus é a substância de tudo, o aspecto imanente de Deus. Mas quando ele de fato conhece Deus, tem a experiência de Deus, aí ele vai entender que Deus de fato é a substância de tudo, mas que Deus transcende esse tudo. Ou seja, esse tudo se relaciona com Deus, ainda que ele seja a substância de tudo com que ele se relaciona. Ou seja, Deus é imanente e transcendente. Deus é pessoal e impessoal. Deus tem forma e não tem forma. Ok? Deus é o ser com quem você se relaciona e você ao mesmo tempo é parte dele. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Você vai dizer assim: mas isso, de certa maneira, já existe no Vishishtadvaita Vedanta de Ramanuja, já existe em Vallabha, já existe em Nirbhaka, já existe em Rupa Goswami. Isso é parte das escolas devocionais de Bhakti Vedanta? De fato, existe uma grande conciliação entre o Sri Ramakrishna e essas perspectivas. Você pode dizer também que isso parece bastante com o Shaiva Siddhanta, as escolas dos devotos de Shiva, que compreendem Shiva como a substância de tudo, ao mesmo tempo que pela sua Shakti manifesta o universo. De fato, muito similar. Só que Sri Ramakrishna tem o seu próprio sotaque, o seu próprio acento, a sua própria indicação, as suas particularidades. E nisso ele apresenta uma própria filosofia. Essa filosofia de Sri Ramakrishna é o que eu tomo como régua para explanar o que eu explano aqui. Evidentemente que para conhecer Sri Ramakrishna eu vim de algum lugar, e esse lugar da qual eu vim foi o cristianismo. Então, eu nasci numa família católica, ao longo da minha vida migrei para o cristianismo ortodoxo, me tornei um clérigo do cristianismo ortodoxo, um catequista, um missionário do cristianismo ortodoxo. Então posso dizer que conheço bastante o fundamento e o conceito do cristianismo ortodoxo.
Então nisso me aprofundei, não é necessariamente assim, mas no meu caso foi na leitura dos evangelhos, os evangelhos canônicos. E depois também busquei conhecer o evangelho não reconhecido canonicamente, mas que é muito antigo, o evangelho de Tomé. E nisso, a minha base de entendimento das coisas era o evangelho. Então, quando eu fui conhecer, me aprofundar nos ensinamentos de Sri Ramakrishna, da própria perspectiva dos Vedantas, eu tomei como lente para aceitar o ensinamento de Sri Ramakrishna o Evangelho. E disse: se for compatível com o Evangelho, eu posso aceitar como sabedoria. E era plenamente compatível com o Evangelho, sem dúvida nenhuma. E aí eu pude aceitar os ensinamentos de Sri Ramakrishna e me aprofundar deles. O que eu percebo é que os ensinamentos de Sri Ramakrishna ajudam a você compreender melhor o Evangelho. Porque o Evangelho centra-se em algumas coisas. Algumas ampliações de entendimento são possíveis com o ensinamento de Sri Ramakrishna. Então, muitas e muitas vezes eu vou fazer essa correlação. E é por isso que pessoas cristãs se identificam com o que eu estou falando aqui. Porque eu crio links constantes entre o ensino de Sri Ramakrishna e o ensinamento de Jesus, entre os evangelhos. Tento fazer com que certas passagens obscuras do Antigo Testamento sejam compreendidas por uma luz do Vedanta de Sri Ramakrishna. E assim, esse trabalho é desenvolvido. Então, se esse amigo quiser reapresentar, e qualquer um de vocês que estejam assistindo esse vídeo quiser dizer assim, esse cara aí, ele está falando do quê? Do Vedanta de Sri Ramakrishna Paramahansa. É disso que eu estou falando. Ok? Muito bem, meus amigos. Uma outra questão aqui. Um amigo pergunta: Marcelo, Ramakrishna é um avatar, assim como Jesus. Mas Ramakrishna parece ter trilhado um caminho de aprendizado e dúvidas, diferente de Jesus, que até onde eu sei, sempre teve entendimento de tudo. Por que Sri Ramakrishna vai evoluindo ao longo do caminho e Jesus já nasce perfeito? Bom, essa é a percepção que nós temos da descrição das vidas de Sri Ramakrishna e do Senhor Jesus. As descrições a respeito da vida do Senhor Jesus são muito reduzidas. O evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. Ele não tem nenhum registro sobre os primeiros anos da vida de Jesus. Ele começa com o batismo de Jesus no Jordão, por João Batista. O jejum no deserto e o início da sua pregação, né? Busca pelos discípulos e recrutamento dos discípulos e sua pregação, paixão, morte e ressurreição. Esse é o evangelho mais antigo, o evangelho de Marcos. Os evangelhos de Lucas e de Mateus, respectivamente, elaboram uma percepção do nascimento de Jesus e de um aspecto muito sucinto da sua infância. Né? Ida de Jesus ao templo, quando ele né, escandaliza os eruditos com a sua sabedoria infantil, não é verdade? A ida para o Egito, né? A morte das crianças, né? Antes disso, né? A visitação do anjo a Maria, o nascimento extraordinário na manjedoura, a visitação dos reis magos, né? Os anjos que aparecem para falar com os pastores. Essas elaborações são assim, pinceladas, mas não há nada mais a respeito disso. Nenhum grande aprofundamento a respeito de infância, adolescência, nos registros canônicos. Né? O que nós temos então é Jesus a partir já daquele ano final de sua vida, alguns falam 3 anos, alguns falam em 1 ano, na qual ele se apresenta como um pregador, como um propositor de um ensinamento completamente novo. Qual é o ensinamento completamente novo? Deus é o seu Pai amoroso. Deus não é o Senhor dos exércitos distante, que você tem medo e que ele castiga o povo dele porque o povo dele é impenitente. Não, ele é o Pai do gênero humano, ele fala com todos, com amor através dos seus profetas, através de sua lei, e todos se unem a ele na medida que são misericordiosos, compassivos, amorosos e que o amam. É isso que é importante. Tudo isso, ser misericordioso, compassivo, mas precisa amar a Deus para se unir a ele. Amar como pai amoroso, paizinho, o Abá, pai do céu. Esse é o ensinamento de Jesus.
santificado seja o teu nome. Então, os professores do judaísmo daquele tempo ensinavam que você não podia nem falar o nome de Deus, tinha que usar ali um acrônimo, usar ali uma forma, uma sigla para poder pensar nesse todo-poderoso, tão temível que ele é, tão distante que ele é. É uma questão de elevação, ele é muito poderoso, você vai se queimar com a sua refulgência. Jesus já diz, não, pelo amor filial, você se aproxima do colo do Pai. Esse ensino de Jesus é o que é apresentado. Mas características da sua juventude, adolescência, se ele aprendeu, se ele teve dúvidas, isso não aparece. O que aparece nos evangelhos é que, em muitos momentos, nós vemos Jesus, sim, com conflitos humanos, ornados da sua divindade. Como, por exemplo, os embates que ele tinha com seus antagonistas e a sua aflição antes da sua paixão ser concluída. A sua tristeza perante a dificuldade de entendimento das pessoas, as limitações. Tudo isso aparece, não é? Aparece Jesus indo para o deserto para testar as suas condições para o início da grande missão. Tudo isso sinteticamente aparece. Aí o que temos com Sri Ramakrishna Paramahansa? É que nós temos um registro completo de sua vida. E às vezes diário, cotidiano, das coisas mais comezinhas sendo registradas. Sri Ramakrishna foi fazer a barba. Sri Ramakrishna foi na casa de um amigo. Sri Ramakrishna machucou o braço. Sri Ramakrishna está falando isso e aquilo. Está comendo isso e aquilo. Sri Ramakrishna foi criança, viveu essas coisas como criança. Viveu essas coisas como adolescente. Viveu essas coisas como jovem adulto. Todas as características são descritas muito abertamente. Então é por isso que aparece Sri Ramakrishna sendo instruído por esse professor, por aquele professor, por um outro professor, tendo angústias profundas perante a incapacidade de ver a Mãe Divina pessoalmente. Depois a angústia que tinha por não ter entre eles os seus discípulos internos. Chamava por eles, ó mãe, cadê eles? Onde estão esses que vão me acompanhar aqui? Tudo isso nós vemos descrito na vida de Sri Ramakrishna como um privilégio para nós. Por quê? É uma literatura mais próxima de nós, é um tempo mais próximo de nós. Nós temos a fotografia de Sri Ramakrishna. Nós não temos a fotografia do Senhor Jesus. Temos muitas pinturas, muitas obras de arte que Sri Ramakrishna dizia: não veja como simples arte, veja como imagens do Espírito. É para você venerar, sim. É para você se conectar com o Senhor Jesus, sim, a partir de sua arte. Não tem problema nenhum. Essas bobagens que as pessoas falam, o Jesus louro, o Jesus de olhos azuis, por que ele não é assim, o assado? Não é disso que se trata, idiota. Não é disso que se trata. É para você se conectar amorosamente com a ideia do Salvador. De Deus que se fez pessoa para ser um tronco no rio caudaloso da vida para carregar você, pequeno camundongozinho, sem força nenhuma. Mergulhe profundamente nesse tronco e seja levado por ele. Mas o idiota acha que é tudo uma questão étnica, histórica, que ele tem... Não, não é isso. Não se trata disso. Diz Sri Ramakrishna, a gente está na moda, né? Nesses dias aqui em Calcutá, as pessoas que não têm nenhuma experiência de Deus, a gente querem falar com muita autoridade. É exatamente esse o ponto. Continua sendo a mesma coisa. Não só em Calcutá, mas no mundo inteiro. Então o ponto é esse. Não é? Nós vemos Sri Ramakrishna aprendendo e labutando, né? Realizando, né? Diz no hino de Sri Ramakrishna, né? Aquele que se libertou de todas as dúvidas. Essa é a sua lila, apresentada para nós. No Senhor Jesus nós temos isso minimizado. Porque as pessoas falam, né? O Senhor Jesus não brinca, ele não ri, isso não está nos evangelhos. Porque o evangelho é uma síntese teológica. É um discurso teológico. Não é? Então ele é muito menos próximo de uma biografia como é, por exemplo, o Sri Ramakrishna Katharita, não é? Ou o Sri Ramakrishna Lila Prasanga, Sri Ramakrishna Grande Mestre aqui para o Ocidente, aqui para o Brasil. Que são registros próximos, muito próximos. Não é? Então esse é o ponto. O avatar
a encarnação de Deus toma a nossa natureza. Então, evidentemente que foi aquela criancinha que falou: "Ô, mamãe, me dá aqui o doce", puxando a barra da saia da mãe. Criança Deus. E fez isso, claro. Porque senão não seria humano. Não é? Evidente. Essa é a função. Tomar a nossa natureza e elevá-la. Mas continua sendo natureza humana. Então, evidentemente que aprendeu a falar, aprendeu a andar. Se aprendeu a andar, evidentemente que aprendeu a raciocinar como a construção dessa base. O Espírito Divino tomou a forma de servo, diz São Paulo na carta aos Filipenses. Né? O esvaziamento, a kenosis do Cristo, tomou a forma e se submeteu a tudo. Né? É assim. Muito bem. Outra questão aqui. Um amigo pergunta: qual é a origem do ser humano segundo as crenças hindus? A origem do ser humano. Então, crenças hindus é um pouco vago, mas podemos dizer assim, né, do conhecimento védico, de modo geral, o que se compreende? Brahman é o ser supremo, auto manifestado, né? O sem causa. Ele existe, ele é a causa de tudo, também a causa eficiente de tudo, caramba, de tudo. Tudo é gerado dele, existe nele e ele está em tudo. Esse é o ser. Fundamentalmente a existência, a consciência e a bem-aventurança são este ser. Então tudo que existe tem consistência ou consciência ou bem-aventurança com base neste ser. Essa é a percepção védica. Então, os Upanishads, os Brahma Sutras, falam de Brahman. É disso que falam. Não é? Então, o que é o ser humano? Temos duas coisas aqui. Temos esse bonequinho de barro aqui, que na perspectiva védica nós vamos chamar de Jiva, que nasceu, cresce e morre, o corpo, e a constituição de uma mente, personalidade identificadas com esse personagem aqui. E nós temos a alma, que vivifica este bonequinho. Esta alma é o Atman, é o eu. O Jiva é a roupa temporária do eu. E Brahman é a base tanto da roupa quanto da alma. É isso que temos. Então, por qual razão surge o ser humano? Como surgiu o ser humano? Existiu algum tempo atrás uma série na TV Cultura chamada Que Monstro Te Mordeu. Eu assisti muito com os meus filhos, sei lá, 10 anos atrás, 8, não sei. Muito bacana, que era assim, a ideia. Quando uma criança fazia um desenho no papel, esse desenho que ela criou ganhava vida num mundo. Aquela criaturinha que ela desenhou ali, com todas as características, tornava-se um ser vivo em um mundo lá. Brotava lá. E um mundo, então, esse mundo estava cheio de desenhos de todas as crianças ao longo da história da humanidade. E claro que os desenhos eram muito diversos, né? Todos eles advindos da imaginação das crianças e de suas referências. Nós podemos dizer que, de muitas maneiras, aqueles desenhos são aquelas crianças, são parte delas, parte da sua consciência, parte da sua imaginação, parte dos seus sentimentos, dos seus medos, das suas alegrias, das suas expectativas, das suas limitações. Aquele ser surgiu lá. Nós podemos dizer que, de certa maneira, assim também é com a geração de tudo que você concebe. Tudo que você conhece, das coisas que nós não conhecemos também. Elas são geradas da vontade de Deus e de sua imaginação. Como Deus é infinito, não tem limitações, a sua geração de projeções é infinita, vastíssima. Não é? O termo vasto não define. Então, o ser humano é uma forma na qual
Deus vai infundir vida. Não é? Como, aí talvez esse amigo esteja perguntando, mas como é que nasce o ser humano aqui no planeta? A cultura védica não entra muito nesse aspecto, não é? De entrar numa questão aqui biológica, sim, né? Esse não é o ponto fundamental. A vida, a manifestação material da vida é gerada do poder primordial de Deus, sua Shakti. Então as escolas hindus, as várias ashramas e várias seitas têm as suas próprias suas próprias filigranas, as suas próprias subdefinições dessas coisas todas. Então você vai ver, por exemplo, a definição iconográfica de Vishnu Narayana deitado numa cama de cobras e do seu umbigo surgindo um lótus na qual gera-se um ser de 4 faces, que é o gerador dos universos, Brahma. Essa ideia, essa percepção, vista pelos videntes, é o quê? Que o gerador do mundo, dos mundos, dos universos, da realidade material, ele advém do âmago do Supremo Senhor transcendente a tudo isso. Não é? E aqui eu faço esse link, né, com essa série Que Monstro Te Mordeu. Ou seja, da projeção de Deus, Deus está sonhando e está gerando universos de sua respiração e inspiração, criam-se universos, se desfaz o universo. Isso é a ideia do poder absoluto de Deus, enquanto para ele é natural, sem nenhum esforço, sem nenhuma grande questão, a geração de tudo que é mais complexo que você imaginar. Então essa é a percepção, né? Então o ser humano, se a pergunta é, o ser humano advém de outros seres primitivos? As formas do corpo humano, pode ser, sim. Isso não é nenhuma questão. Se existiram, né, outros entes antes do Homo sapiens, é certo que sim. Mas quem preenchia esses moldes do Homo erectus, do Homo sapiens? Atman. O mesmo Atman que preenche a libélula, que preenche o vermezinho, que preenche o pinheiro, a sequoia, uma planta, o musgo, o coral. O Atman se associa com essas formas. E as formas se manifestam de modo múltiplo. E são todos eles reservatórios dessa possibilidade do Atman interagir em dualidade. Não é? Essa é a percepção hindu de modo genérico, porque existem muitas filosofias dentro disso que chamamos de hinduísmo. Né? Outra questão. Os textos sagrados hindus falam sobre seres extraterrestres, sobre naves alienígenas? Bom, existem interpretações a esse respeito de pessoas que veem nas descrições dos Puranas e tudo mais seres que são descritos como divinos, de outras dimensões, de outros mundos como alienígenas. Que vem a descrição das deidades, dos devas e asuras como manifestações de seres de outros planetas. Mas isso é uma interpretação, sobretudo mais moderna, dessas coisas. Né? Então, por exemplo, né? Ganesha, Ganapati, o chefe dos Ganas. Onde as pessoas podem entender esses Ganas como seres alienígenas. Que estavam presentes aqui no mundo durante uma certa época em que existia essa combinação de raças. As pessoas podem entender que não. Né? Ganesha é um potencial da inteligência de Deus. Aí existem muitas possibilidades de você entender isso. Uma interpretação simbólica da linguagem religiosa, uma interpretação literal materialista, que é o que não existe a parte espiritual, que existem outros seres biológicos de outros planetas. Existe uma outra interpretação materialista que vai dizer, não, tudo isso é apenas uma mitologia baseada na imaginação das pessoas, da incapacidade do homem de lidar com o seu vazio. Uma ideia assim meio Carl Sagan, sabe? Assim, aquela coisa do inteligente, assim, oh, estamos apenas num pálido ponto azul. Essas coisas, né? A pessoa se sente chique, ela fala coisas assim. Ou seja, quanto mais inteligente você é, menos capaz de
se sentir estupefato diante do mistério da vida, né? Porque, assim, por exemplo, Isaac Newton era um sujeito que ficava estupefato diante do mistério da vida e acreditava profundamente em Deus. Olhava o mundo natural, né? Pasteur, né? Também contemplava tudo que descobriu cientificamente sem nunca se separar de Deus nisso. Mas existem as pessoas desta nossa era de Kali aqui, embora Pasteur e Newton também sejam da era de Kali, mas desse atual período, que entendem que contemplar a vida material é eliminar a possibilidade subjacente a isso, né? E existem aqueles outros que vão querer explicar a linguagem religiosa com base nessa substituição. Existe um padre da Igreja Ortodoxa, um hieromonge, né, um monge que foi ordenado presbítero, um norte-americano chamado Eugênio Rose, que depois ordenado se chamou Serafim Rose. No final de sua vida, viveu no mosteiro da Igreja Ortodoxa da Sérvia, nos Estados Unidos, mosteiro de Platina. Então é chamado por muitos de Serafim de Platina. Mas ele não foi não foi consagrado um santo da Igreja Ortodoxa, até porque era uma figura bastante controversa, era homossexual, teve algumas posições assim, um tanto quanto fundamentalistas, e é muito recente. Então muitas pessoas, né, vão ter dificuldade de classificar Serafim Rose como um santo da Igreja Ortodoxa. Mas ele é considerado por muitos um santo, e ele foi, sem dúvida nenhuma, uma pessoa muito apaixonada em explicar a realidade do seu tempo. E o seu tempo é o nosso, ele viveu no século XX. E o padre Serafim Rose, eu tenho vídeo aqui no canal sobre ele, defendia a ideia de que nesse tempo, né, atual nosso, até o fim dos tempos, que para ele está próximo, haveria uma religião nova, uma religião do futuro. E essa religião do futuro seria uma religião sem Deus, na qual o sagrado, o divino, a manifestação do espiritual seria substituído pela ideia de seres alienígenas. Então ele descrevia isso, né? O homem incapaz de perceber o divino, os anjos, os demônios, a manifestação de outro plano transcendente. Ele vai imaginar, então, super-homens tecnológicos. Então ele via, por exemplo, o registro das abduções, por exemplo, alienígenas, como manifestações evidentes de poder demoníaco. Então, tudo aqui é uma questão de lente, como que você quer ler isso, né? Então, assim, nos textos hindus existe a descrição de naves alienígenas, de visitação alienígena? Não. Mas é uma interpretação que você pode fazer, né? Agora, nos textos hindus falam-se da existência de outros mundos? Sim. Fala-se, na verdade, de 3 faixas do universo. O mundo dos primitivos seres, o mundo dos seres medianos, a existência humana, como o nosso planeta Terra, mas outros planetas, com certeza, e uma faixa de mundos materiais mais avançados, dos devas, dos deuses, dos semideuses, mas que ainda assim não seria o céu transcendental espiritual. A morada de Deus é uma outra coisa. Então tem a morada de Deus e tudo que já é gerado dele através de sua Shakti, do seu poder primordial, da sua energia criativa, geram-se 3 faixas de universos, de mundos possíveis. Então nós estaríamos numa faixa assim, né? Então nesta faixa de planetas humanos existem outros planetas, outras civilizações. Deus desceu lá. Mas a filosofia tradicional, religiosa, não vai falar sobre seres alienígenas interagindo entre uns e os outros. Você pode subentender isso, né? Existem agamas, né, da tradição Shaiva, por exemplo, que você vai interpretar isso, né, talvez de modo mais explícito. Então há quem tenha leituras sobre isso, tenha interpretações sobre isso. Mas assim, não é uma posição teológica, ok? Não há nenhum problema para essa perspectiva a existência de seres de outros planetas, nenhum problema. Mas esses seres de outros planetas são jivas, né? A questão fundamental é o Atman, que está perpassando aí, que existe nesses jivas, e de Brahman, que é a fonte de tudo. Esse é o ponto da tradição hindu, né? Esse mesmo amigo pergunta: fale um pouco sobre Anunnakis, Nibiru,
Lemúria. São temas parecidos, né? Todas essas coisas, né? Primeiro, a fonte disso tudo, né? É a ideia das antigas tradições dos sumérios, das descrições da geração da humanidade, do início da vida inteligente aqui, através da vinda desses deuses do céu, que interagiam com os seres da terra e geravam, então, né? Os Anunnaki são a geração híbrida entre deuses e seres do mundo. E Nibiru, né, é esse planeta, né, que se aproxima daqui e tal, para a exploração do planeta. Então, uma série de elaborações a respeito desta outra humanidade. Aí ele fala de Lemúria aqui, é o mesmo assunto, né? A ideia de que existiram outros períodos. A Bíblia, de certa forma, também trata disso. Quando fala, por exemplo, do dilúvio, fala de um período pré-dilúvio que existiam aqui civilizações e coisas que nós não temos mais registro porque o dilúvio varreu. Varreu por quê? Porque Deus estava insatisfeito com o desenvolvimento da humanidade. Então tinha os filhos dos deuses brigando com os filhos dos homens, os gigantes, essa coisa toda, né? Muitas pessoas interpretam isso como fases da humanidade em que existiram, por exemplo, a interação entre seres de outros planetas e seres humanos. E que aqui existiam humanidades diferentes. A coisa dos reptilianos e de outros seres. E de que aqui existiam povos, inteligências humanoides diferentes. Essas interpretações modernas, aí baseado, aqui conciliado um pouco com aquela coisa do Padre Serafim Rose, né? A religião no futuro. Elas são interpretações atuais. No passado não se concebia assim. Concebia a relação entre dois planos, o plano divino e o plano humano. O plano imortal e o plano mortal. Hoje em dia há uma releitura disso, identificando que aquilo que era visto como plano divino era, na verdade, apenas tecnologias diferentes. Não é? Então eram outros seres interagindo aqui. O que nós podemos dizer a respeito disso? Pelas luzes do ensinamento de Sri Ramakrishna, pela perspectiva vedântica e tudo mais. É que nós não temos como assegurar nada disso. Que existiram, por exemplo, outras civilizações. Nós também não temos como negar. É um pouco complicado, né? Existem pessoas que falam assim, existem registros aí, construções, por exemplo, que não seriam possíveis naquela época, e como e tudo mais. Você pode fazer esse tipo de especulação. Você pode afirmar isso, que são seres de outros planetas. Você não pode afirmar uma coisa, nem pode negar fundamentalmente. Então, alguém diz, os registros das escrituras sagradas são registros de outras épocas. A perspectiva hindu, por exemplo, fala de eras diferentes, de outros, né, poder de armas, que as pessoas falam armas nucleares e tudo mais. Tudo é uma questão de interpretação. Né? Por exemplo, o amigo perguntava sobre se tem naves espaciais. As pessoas veem as vimanas, os veículos descritos na tradição purânica como evidentemente manifestações de naves espaciais. Outras pessoas veem como manifestação de um poder astral, divino. Outras pessoas veem como pura e simplesmente imaginação, uma elaboração de nossas vontades de ultrapassar os nossos limites. São as lentes que nós percebemos essas coisas. O que uma pessoa orientada pelo caminho de Sri Ramakrishna tem fascínio a respeito dessas coisas? Nenhum. Se existem seres de outros planetas, eles são como eu, humanidade, givas, almas atadas. Por mais tecnológicos que sejam, por mais diferentes fenotipicamente que sejam. É claro que é um assunto super interessante, é claro que eu ficaria extremamente fascinado em ver, mas não estou negando isso. Mas eu também fico fascinado quando eu vejo o fundo do oceano, aqueles seres absurdos. É um estar estupefato diante do mistério da vida. Mas o que me chama realmente a atenção é como tudo isso surgiu. O que está por detrás disso? A alma que vivifica uma planta, para mim, é muito mais extraordinária do que um ônibus espacial. Então, esse é o ponto, né? Então, assim, essas coisas, né?
seres alienígenas, outras civilizações, outras épocas, existiram outras humanidades, eram os deuses astronautas, essas coisas todas. Ponto é, existiram outras consciências, outros seres que interagiram conosco ou ainda interagem? Pode ser que sim. Isso não há nenhum óbice na perspectiva vedântica, por exemplo. Nenhum, zero. Agora, esses seres são aquilo que os Upanishads, os Brahma Sutras e o Bhagavad Gita fala de Deus e o homem, a alma? Não. Não. Não é uma pura e simples substituição. Ah, porque o homem primitivo não entendia seres espaciais, então ele chamou de Deus. Não. Isso é um engano. Isso é um engano. As duas coisas podem estar consociadas. Talvez algumas das descrições sejam, sim, interações entre inteligências, entre civilizações. Pode ser. Não acho nada absurdo, não é? E nem seta que voe de dia e de noite descrito na Bíblia sejam essas coisas. Pode ser que seja. Não é? Eu não acho nenhum absurdo. Agora, o que está movimentando aqui dentro, essa gaiola aqui, esse ser aqui dentro, não tem nada a ver com o disco voador. Tem a ver com a alma mesmo. Né? Então é isso. Bom, um amigo pergunta aqui o que seriam os Exus, pombas giras? Seriam espíritos humanos evoluídos? Ou seriam espíritos de árvores das águas? Ou seriam espíritos não humanos? Bom, meu ponto assim é uma interpretação, no caso que eu acho que ele está aqui solicitando, é um pedido da leitura da tradição de Sri Ramakrishna a respeito desses outros elementos de uma outra tradição religiosa que Sri Ramakrishna não conheceu exatamente, não é? Que no caso a religião do Candomblé aqui, né? E da Umbanda também. Mas vamos dizer assim, que similaridades. Qual é a perspectiva, por exemplo, védica? Perspectiva védica de que existem faixas dimensionais diferentes, né? Assim como nós aqui não estamos vendo os micro-organismos, não estamos vendo os ácaros, não estamos vendo seres muito pequenininhos, mas que existem. Nós descobrimos há pouco tempo que eles existem, ok? Interagem conosco, estão aqui, estão no nosso próprio corpo. Outras formas de vida. Assim também existem seres conscientes, inteligentes em outros parâmetros dimensionais com os quais nós não podemos ver com esses olhos físicos, mas que existem, sem dúvida nenhuma. Né? Então existem outros seres, outras inteligências. Mas esses seres são jivas. Eles também são Atman revestido. Aí você vai falar assim, mas é um ser espiritual revestido, ele já não é espírito. Não, ele é revestido de um corpo mais sutil. Mas esse corpo também é matéria, também é prakriti. Então, assim, na perspectiva védica, existem as faixas, né, dos mundos. Então, existe o mundo dos devas, o mundo dos seres divinos, o mundo dos seres humanos, humanos de muitas humanidades ao longo do cosmos, ou dos cosmos, e o mundo dos seres primitivos. O que isso significa? São as roupagens que o Atman veste. O Atman vai viver uma experiência no mundo divino com as características de um revestimento divino. Vai viver as experiências no mundo humano com as características do mundo humano. Vai viver as experiências de um mundo brutal, primitivo, a vestimenta de um mundo primitivo. Mas ele, o Atman, é o mesmo. E por que isso acontece? Porque ele se vincula à matéria de maneiras muito variadas em razão dos seus desejos e em razão das consequências da sua vida. O que ele faz, os atos, o karma gerado, faz com que ele se conecte com esta ou aquela forma nessas três faixas. Então, o que são esses seres? Eles são seres dentro dessas três faixas. Né? Então, assim como no mundo dos humanos existem seres primitivos, assim como no mundo dos humanos existe interação com seres de outras faixas. Né? Na perspectiva dessas tradições e culturas, né, o Exu ele é um liame entre os mundos, entre o mundo transcendental e divino e entre o mundo humano.
Em outras tradições, em outras culturas, também existia a figura do Hermes, do Mercúrio, né? Era isso, um comunicador, né? Um correio entre dimensões. É claro que aqui fazendo, né, esforços muito amplos de adaptação, né? Mas talvez signifique coisas parecidas assim. Então, esses seres são inteligências, são Atman revestidos de formas. Quando fala assim, o espírito de plantas, o espírito das plantas é Atman. A planta, por mais. Aí você fala assim, mas ela não manifesta nada, como que ele pode ter uma alma ali dentro? Novamente, aquele exemplo que eu canso de dar aqui. Você pega um DVD que tem ali uma trilha sonora incrível, tem cores incríveis, e coloca uma televisão que não tem som e não tem cor, ela vai reproduzir aquele DVD com as limitações do campo reprodutor. Mas o DVD não tem limitação. A mesma coisa é a nossa alma. A nossa alma é parte de Deus, mas ela se associa com formas primitivas. Ela não manifesta muitas das características dela. E é por isso que uma pessoa com severas, dramáticas deficiências cerebrais não deixa de ter alma. A alma está ali, engaiolada em uma gaiola com essas características. Então, o seu cachorrinho tem uma alma imortal, parte de Deus, como você. Só que o envoltório dele é de latir apenas, não é de falar. Ele não medita em Deus, você medita. Por isso que o nascimento humano é tão importante. Então, essas consciências, elas são isso, não é? Algumas pessoas podem dizer, Deus tem seus secretários, digamos assim, não é? Os semideuses seriam como essas almas realizando tarefas organizacionais do universo transitório. É uma perspectiva também, não é? Por exemplo, na tradição purânica, você tem a figura de Yama, o deus da morte. Ele é um servo de Vishnu, claro, não é? Assim como um Hades antigo, né? É relacionado com Zeus, cumpre uma função, cumpre uma função. Então, né? Essa perspectiva que nós temos, por exemplo, da mitologia grega. Então, nós olhamos a mitologia grega e falamos assim, isso é uma formulação assim legal, cultural. Não, isso era um ensinamento espiritual de uma outra época. A ideia do quê? De que essa dimensão do mundo divino interage conosco, organizando essas leis, não é? Então, muito da cultura do candomblé, por exemplo, é relacionada a isso. Qual é a relação da pessoa com o seu orixá? É uma associação. Aqui não tem nenhum moralismo, né? Entre você se conectar com aquela inteligência, com aquela deidade, digamos assim, em que a sua pactuação com ela é você ter essa conexão de referência. Então, por exemplo, um orixá tem apreciação por uma cor, por um determinado tipo de alimento, não gosta de uma cor ou um determinado tipo de alimento. Um determinado dia da semana é mais especial para ela. Esses dias, essas cores, esses alimentos, esses referenciais, essas palavras são associadas ao comportamento do devoto. Qual é a sua sadhana? É se tornar associado com esses costumes. Veja que é diferente aqui, por exemplo, da busca do Bhakta, do devoto de Deus que quer se unir a Deus, ou daquele que busca por libertação, quer abandonar esse mundo. O devoto aqui do candomblé, ele não quer abandonar o mundo, ele quer se conectar mais perfeitamente com o seu orixá. Então, esse tipo de ensinamento, por exemplo, né, Sri Ramakrishna dizia, o objetivo é amor por Deus. Né? Se você não buscar isso, você vai buscar o mundo e suas próprias leis vão reger aqui. E esse mundo é gerado da energia da Shakti de Deus, da mãe. Então, é isso, assim que podemos compreender. Segundo a tradição do candomblé, esses seres são seres de uma outra paragem que interagem com o reino humano. Não é? Isso está completamente desassociado do ensinamento védico? Não. Mas no que diz respeito ao ensinamento de Sri Ramakrishna,
O que nós nos preocuparíamos não seria com isso, com o mundo dos devas, com outras humanidades, outros planetas, ou mundos primitivos. Nós nos preocuparíamos em dizer assim: eu tive esse nascimento humano, é a oportunidade que eu tenho de me unir a Deus. Muito bem. Temos outras questões muito boas aqui, excelentes, que gostaria de tratar hoje, mas vou deixar para o vídeo da próxima sessão, para poder elaborá-los com mais tempo e não falar aqui rapidinho e acabar empobrecendo, né, essa abordagem. Bom, meus amigos, todos aqueles que gostarem desse tipo de vídeo, dessas questões, acharem interessante, claro, compartilhe com seus amigos, sem dúvida nenhuma. Eu não falo isso regularmente aqui, compartilhem, curtam essas coisas, porque esse não é um canal que tem um objetivo comercial, não estou vendendo nada, não faz muita diferença para mim, pessoalmente, se o vídeo tem 40 milhões de visualizações ou 4. Mas é claro que eu acharia muito bacana se pessoas que pudessem ser beneficiadas por esse conteúdo recebessem esse conteúdo. Então, aqueles que gostam desse conteúdo e acham que outras pessoas podem gostar e se beneficiar, façamos essa corrente apenas e tão somente pelo bem dela mesma, né? Nunca vendo nada aqui, nunca venderei e nada aqui nunca será monetizado. Evidentemente que eu não sou uma grande mente, um grande conhecimento. É um pouco constrangedor também falar a respeito de propagar isso aqui, porque quem sou eu para poder oferecer alguma coisa que vale muito a pena? Mas aqui temos Thakur Sri Ramakrishna, temos os seus ensinamentos transmitidos, ainda que toscamente por mim. Então isso é de algum valor, isso é de grande valor, não é? A despeito da minha miséria, da minha incapacidade. Então aqueles que quiserem compartilhar, compartilhem. E aqueles que quiserem trazer questões como essas aqui, para mim vai ser uma grande alegria. Entre em contato, apesar dessa minha cara feia, expressões às vezes bravas e coisas assim, eu sou uma pessoa tranquila que fico muito feliz com a chegada de aspirantes espirituais e que queiram me beneficiar com conversas sobre Deus. Então, tragam questões e a gente pode tratar delas aqui sobre as luzes de Thakur Sri Ramakrishna, e eu acredito que pode ser muito legal essa interação. Tá bom, meus amigos? É isso. Então, no próximo vídeo, mais questões. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.